Muito boa tarde, amados, boa tarde, igreja, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo nos alcance hoje, na verdade já nos alcançou, para a honra e glória do nome do Senhor, estamos aqui vivos, para aprender mais do Senhor. Hoje é dia 10 de dezembro de 2022, já terminando o ano. Nós estamos iniciando mais um programa Escola Bíblica em Ação, 26º programa Escola Bíblica em Ação, aqui na rádio amormaior.net.br, que é o pastor João Lembo, da Igreja Batista Ágape em Indaiatuba. Eu já peço para você que se inscreva no nosso canal do YouTube. Se inscreva, compartilhe, divulgue a palavra, divulgue esse programa, entre no nosso canal, veja lá os sermões, as orações, enfim, né? Vamos compartilhar a palavra do Senhor. Nós estamos localizados na Avenida Visconde de Indaiatuba, 1173, bem em frente ao ginásio de esportes aqui, e todo sábado, das 14 às 15 horas, nós estamos aqui reunidos, né, inicialmente para agradecer a Deus, para glorificar a Deus. Nós estamos aqui para aprender mais, para estudar mais, para sermos ministrados pelo Espírito Santo. Amém? Tudo isso é para a honra e glória do Senhor. Peço que você também divulgue o link da rádio, não é? É www.amormaior.net.br. Amém? Nós iniciamos esse programa sempre, né, já para fazer um aquecimento, né, numa meditação, num devocional, e eu sempre peço para que você abra a sua Bíblia, para que a gente possa ler junto. É importante a gente ler a palavra, né? A Bíblia, ele é o único livro que o autor está bem do nosso lado, amados. Então você, quando lê a Bíblia, você quando lê a palavra, né, é como se Deus estivesse do seu lado. Amém? Hoje eu peço para você abrir em Mateus capítulo 3. Mateus 3, eu estarei lendo a partir do verso 13. Por esse tempo, Jesus foi da Galiléia para o Rio Jordão, a fim de que João o batizasse. Por esse tempo, Jesus foi da Galiléia para o Rio Jordão, a fim de que João o batizasse. João, porém, quis convencê-lo a mudar de ideia, dizendo: eu é que preciso ser batizado por você, e é você que vem a mim? Mas Jesus respondeu: deixe por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele concordou. Depois de batizado, Jesus logo saiu da água, e eis que os céus se abriram, e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: este é o meu Filho amado, em que me agrado, em que me comprazo. Amém? Aqui, na verdade, batismo nas águas de Jesus Cristo, não é? Lembrando que a palavra batismo quer dizer realmente imersão, não é? Se aprofundar, não é? Se tingir, tá certo? Esse realmente são os sinônimos de batismo, não é? E aqui, evidentemente, depois que Jesus Cristo ele é batizado,
ele já é capacitado pelo Espírito Santo. Como você pode ver na palavra, depois de batizado, Jesus logo saiu da água, e eis que os céus se abriram e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E nós temos então o Filho se batizando, recebendo o Espírito Santo, simbolizado aqui, a simbologia da pomba, e do céu imediatamente Deus, o Pai, dizendo: eis que este é o meu Filho amado em que me agrado. Amados, o que nos traz hoje esse devocional é para que eu e para que você, nós tenhamos a absoluta certeza da harmonia do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo. O equilíbrio entre Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, cada um com a sua função, mas um dependendo do outro, porque um é o outro. Essa é a trindade que age simultaneamente, só que cada um com a sua função. Amados, é muito difícil nós entendermos isso. Nós, os humanos, não temos ainda essa capacidade, a não ser pelo Espírito Santo do Senhor, de entender a trindade. A trindade é fé. A gente não entende, a gente tem que ter fé. Tá certo ou não? Não é? Então, como, não é? O Deus Filho, ele é batizado, depois já vem o Espírito, que é simbolizado pela pomba, e o Deus Pai diz: ó Filho, em ti, né? Então, assim, amados, todo esse conjunto, né? Essa harmonia é dado pelo Espírito Santo do Senhor, pelo Filho de Deus Jesus Cristo e pelo Criador. Mas, pastor, onde o senhor quer chegar? Eu quero chegar em alguns pontos importantes. Primeiro, nós temos que ter unidade entre nós mesmos, individualmente, porque nós somos seres que temos corpo, onde habitamos, né? Onde nós temos uma alma e temos o espírito. Somos seres espirituais que temos corpo e habita em nós a alma, as emoções e os sentimentos. Esse espírito, esse corpo e essa alma, minha, sua, deve estar em harmonia, deve estar em unidade. Então, não adianta eu me preocupar só com o meu corpo. Eu me preocupo só com o meu corpo. As minhas emoções eu não controlo e não cuido do meu espírito, orando, clamando, jejuando, ouvindo a palavra. Então o meu corpo ele vai se sobressair. E quando ou o corpo, ou a alma, ou o espírito se sobressai, nós não temos equilíbrio. E quando nós não temos equilíbrio, o diabo, ele sapateia. Outro exemplo, igreja. Igreja. Mas, pastor, como assim igreja? Igreja. A igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, ela deve ser equilibrada. Jesus Cristo é o quê? É a palavra, é o verbo, é aquele que veio ensinar, pregar e curar. Então, uma igreja que não tem ensino, ela é desequilibrada. Uma igreja que não tem a oportunidade de ter uma escola bíblica, ela é desequilibrada. Por quê? Porque ela não está ensinando
a palavra, representada pelo Verbo, que é Jesus Cristo. Mas essa mesma igreja, uma outra igreja, ela é muito pentecostal, ela dá vazão muito à ação do Espírito Santo. É bênção? Claro que é. Mas e o ensino? É desequilibrado. E tudo que é desequilibrado, nós vemos o quê? Né? Satanás, ele sapateia. Né? E de que adianta uma igreja que tem a escola bíblica, que tem o equilíbrio, vamos falar assim, da manifestação do Espírito Santo, mas não acredita em Deus, não tem o Deus Pai, não é como o Criador, tá certo? Como aquele que tudo é dele, tudo é por ele, tudo é para ele, que deu, mediante a obediência do Filho, a autoridade. Vocês entendem, não? Então, essa palavra, ela vem de encontro hoje para mim e para você, para que eu e você tenhamos equilíbrio, para que a gente busque na nossa igreja equilíbrio entre Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, e busque na nossa vida o equilíbrio do Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, e busque nós, como seres espirituais que habitamos um corpo e temos alma, que a gente busque o quê? Esse equilíbrio. Pai, em nome de Jesus, Deus, é um privilégio, é uma alegria nessa tarde nós estarmos aprendendo mais de Ti. Muito obrigado, Pai, que o Senhor venha através do Espírito Santo do Senhor, nos dá força, nos dá fé, nos dá esperança, Pai, para que a gente possa cada vez mais aprender, para que a gente possa cada vez mais ser ensinados pelo Espírito Santo. Nós te louvamos, nós bendizemos o seu santo nome, nós agradecemos a sua palavra, porque a sua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vamos agora, peço aos irmãos abrirem livro de Apocalipse no capítulo 7. Apocalipse, capítulo 7. Nós estaremos continuando. A semana passada nós vimos, e foi uma bênção, nós tivemos o entendimento dos 144 mil. Então hoje nós vamos concluir, para a honra e glória do Senhor, o capítulo 7 de Apocalipse, lendo dos versos 9 até o último verso do capítulo 7, o verso 17. Eu gostaria que você lesse comigo, que você prestasse atenção, porque o que vamos ler é a visão dos glorificados. Olha que entendimento Jesus Cristo vai nos dar. Apocalipse 7, a partir de 9. Depois dessas coisas, vi, e eis grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestes brancas, com ramos de palmeira nas mãos, e clamavam com voz forte, dizendo: ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. Todos os anjos estavam em pé, rodeando o trono. Os anciãos e os 4 seres viventes, e diante do trono se prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: Amém. O louvor, a glória, a sabedoria, as ações de graças, a honra, o poder e a força sejam ao nosso Deus para todo sempre. Amém. Um dos anciãos tomou a palavra e me perguntou: quem são? Igreja, guarda esse verso,
Apocalipse 7, verso 13. Um dos anciãos tomou a palavra e perguntou: quem são? E de onde vieram esses que estão vestidos de branco? Verso 14. Respondi: o Senhor sabe. Então ele me disse: estes são os que vêm da grande tribulação, que lavaram suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus e o adoraram de dia e de noite no seu santuário. E aquele que está sentado no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Jamais terão fome, nunca mais terão sede. Não cairá sobre eles o sol, nem qualquer outro calor forte, pois o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida. E Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Que visão maravilhosa! Que visão grandiosa! A visão que João tem da igreja, a visão do apóstolo João que ele tem é que para João, para mim e para você, como lemos, e eu quero reler o verso 9 que diz: depois dessas coisas vi eis grande multidão, que João diz, ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas que estavam diante do trono. Para João, o que ele vê é incontável. O que João vê é o povo de Deus. O que João vê são parentes, amigos, irmãos em Cristo. O que João vê é a igreja. Só que da forma que ele vê é incontável. Porém, nós vimos que ela é absolutamente contável. Por quê? Porque Deus conhece todos que estarão lá. E Deus, como vimos, ele tem, realmente, ele sabe, ele já está fechado isso, igreja. Quando chegar o último, não é? Juízo é o último. Então ele sabe quem será o último. Qual o nome do último? Hoje nós não sabemos. Hoje nós temos a ideia que realmente isso é meu e é seu e é humano, que a igreja é absolutamente incontável, mas não é. Ela é contável aos olhos do Senhor. E quando estavam em pé diante do trono, diante do Cordeiro, com as vestes brancas, com esses ramos de palmeira nas mãos, lembra a entrada triunfal de Jesus Cristo? Todos com ramos, ou seja, saudando o Rei, saudando o Messias, salvando o Cristo, o Redentor, o Pacificador, o Senhor, o Salvador, é esse. Então nós teremos, não é, novas oportunidades de estar o quê? Com os ramos de palmeira nas mãos, o quê? Sendo agitadas. E eu e você acreditem, porque isso aqui é para mim e para você. Isso já aconteceu para Deus. Então, quando ele diz que aqueles que têm, né, as vestes brancas, o nome do livro da vida, esses clamam com voz forte, dizendo: ao nosso Deus que está sentado no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. É só Ele que é salvação, é só através dele que é o senhorio. Não é?
E aí, continuando, olha, todos os anjos estavam em pé. Olha que visão maravilhosa. Rodeando o trono, os anciãos, os 4 seres viventes, e diante do trono se prostravam. Todos os filhos, os servos, a criação se prostrando, adorando a Deus, louvando a Deus. Amém. O louvor, a glória, a sabedoria, as ações de graças, a honra, o poder, a força, sejam ao nosso Deus para todos sempre. Amém. Então eu fico imaginando o que será nós na glória. Aqui é uma pequena parcela daquilo que nos espera. Porque, de novo, amados, isso já aconteceu. E isso vai acontecer de novo. Isso nos olhos espirituais do João já aconteceu. E ele escreve essas palavras para mim e para você. Para que a gente tenha o que? Absoluta certeza. Para que a gente seja o quê? Consolado e incentivado. Então, na verdade, nós estaremos com o Cordeiro, o quê? Adorando, clamando, bendizendo o seu santo nome. Por quanto tempo? Pela eternidade, para todo sempre. Então, é um momento aqui de gozo, de êxtase da igreja, que está louvando, adorando. E os próximos 3 versos que eu gostaria de ler, definitivamente, de uma forma absolutamente definitiva, encerra a questão que se a igreja passa pela tribulação. Se encerra. Porque o Espírito Santo de Deus, ele faz questão, igreja. Ele faz questão de escrever metade do capítulo de Apocalipse, já nos preparando de que esses que estão com as vestes brancas, lavadas e remidas pelo sangue do Cordeiro, passaram, vêm da grande tribulação. Um dos anciãos, acompanha no verso 13, tomou a palavra e me perguntou: quem são e de onde vieram esses que estão vestidos de branco? Respondi: o Senhor sabe. Então ele me disse: esses são os que vêm da grande tribulação, que lavaram suas vestes e a alvejaram no sangue do Cordeiro. Por isso, estão diante do trono de Deus e o adoram de dia e de noite no seu santuário. E aquele que está sentado no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo, a sua presença, a sua glória, a sua majestade. Deus estará estendendo a nós o que? A sua majestade, a sua alegria, a sua proteção. Então, amados, a igreja passa ou não passa pela grande tribulação? Passa. Tá certo ou não? Bom, então mais claro do que isso é impossível, né, irmão? Você concorda ou não? Porque a gente fica às vezes conjecturando, não, amados, eu vou repetir. Estes são os que vêm da grande tribulação. Então a igreja passa pela grande tribulação. Tá certo? Agora, quando é que começou essa tribulação, irmão? Começou em 1500, 1600, 1700? Quando é que começou? Quando você vai para Apocalipse 6, no capítulo 8, tem uma passagem que eu quero ler, presta atenção comigo,
E presta atenção na sua tradução. É importante você ler a sua tradução. Acompanhe comigo Apocalipse 6:8. Vi, então, e eis que um cavalo amarelo, o seu cavaleiro se chama o quê, igreja? Morte. E o inferno estava seguindo. E lhes foi dado autoridade sobre a quarta parte da terra para matar a espada pela fome, com a mortandade por meio de animais selvagens da terra. Aqui existe um entendimento muito forte, né? Que aconteceu, e isso é devido ao quê? Aos animais selvagens que comeram, que despedaçavam os cristãos no Coliseu de Roma. Tá certo, igreja? Isso é um grande entendimento, tá? Então, amados, a igreja nasceu na grande tribulação da vida de Jesus Cristo. Você já parou para pensar nisso? Que a igreja nasceu numa tribulação? Obediência, honra, majestade de Deus, mas numa tribulação, numa grande tribulação. E depois que Jesus morreu, que os apóstolos foram para o cenáculo, todos eles amedrontados, e só começaram a ficar mais calmos quando Jesus ressuscitou e mostrou as chagas de suas mãos. E aí eles, Tomé, ficaram mais calmos, dizendo, sim, ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Então, na verdade, depois que os apóstolos, eles, né, foram obedecer a Jesus Cristo no Ide, todos eles morreram martirizados, mesmo menos João, que ficou até o final aí da vida, morreu de uma forma tranquila. Quer dizer, tranquila. Né? Ele foi preso, foi martirizado, ele, tá certo? Ele foi para Pátimos, enfim. Mas ele foi o último. Todos os outros foram o quê? Mortos de uma forma o quê? De martírio. Então, na verdade, amados, essa tribulação, ela sempre existiu e sempre vai existir até a volta do Cordeiro, até nós estarmos com ele pela eternidade, pelos séculos e séculos, com o corpo que glorificado, por um único motivo: mundo e igreja não combina, né? É que nós hoje estamos, vamos falar assim, numa redoma hoje aqui no Brasil, né? Mas sai do Brasil. China, precisa falar da China? Precisa falar dos países muçulmanos? Da Índia? Precisa falar. Por quê? Porque a gente está vendo. Então, quando a gente fala realmente de tribulação, é evidente que nós vamos passar, igreja. É evidente. Você acha que Jesus Cristo, né, ele vai voltar para juízo quando... Não. E é, na verdade, o quê? E nós já estamos, e eu bato muito nisso. Nós estamos aonde? Na separação do joio e do trigo, não tem nenhuma dúvida sobre isso. Que você nunca tem essa dúvida, irmão. Né? Então, se hoje, e só hoje, você sair com esse entendimento, esse estudo desse programa já valeu a pena. A igreja passa pela grande tribulação. Tá certo ou não? E haverão o quê? Como está escrito aqui, mortes.
Não, pastor, mas está escrito aqui. Vem da grande tribulação, com as vestes brancas. Então, quando você lê os versos completando esse capítulo, 16 e 17, que diz: jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem qualquer outro calor forte, pois o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida, e Deus lhe enxugará dos olhos toda lágrima. O que isso quer dizer? Que esses realmente, que virão da grande tribulação, esse pode ser eu e você, tá certo ou não? A grande tribulação, eu não vou falar que ela já se iniciou, mas nós já vivemos hoje tempos conturbados, que o amor está se esfriando, tá certo ou não? Né? Então nós já vivemos numa tribulação hoje. Então o que Jesus Cristo, o Espírito Santo, estão dizendo para nós e querendo ministrar nos nossos corações é que nós, né, os que passarem a grande tribulação, nós o quê? Jamais teremos fome. Jamais teremos sede. Pois o Cordeiro que está no meio do trono nos apacentará, nos acalmará, nos pegará no colo, como o quê? Como um bom pastor. E nos guiará para as fontes de água da vida. Quem é a fonte da água da vida, irmão? Quem é a água da vida, irmão? É Jesus. E o próprio Jesus que vai nos acalmar vai o quê? Vai nos enxugar. Enxugar as lágrimas dos nossos olhos. Então, que coisa maravilhosa, irmão. Então, não importa o que nós vamos passar. Né? Estevão, quando estava sendo apedrejado, ele viu a Deus, ele não sentiu nenhuma pedra. Ele viu o Espírito Santo, ele viu Jesus. Então, na verdade, esses versos, eles são o quê? Eles servem primeiro, evidentemente, para mostrar a visão. Segundo, o comportamento, amados. Se nós não adorarmos a Deus, se não adorar Jesus Cristo, nós não vamos estar aqui. Porque Deus, ele busca o quê? Os adoradores. Né? Tá certo ou não? Então aqui mostra o quê? Louvor, a adoração, o amor, a reverência. Que mais? Que mais? Evidentemente fala do quê, irmãos? Nos dá incentivo, nos dá consolo, nos dá fé, nos dá esperança em Cristo Jesus. Posso ouvir um amém aí onde você está, não? Não é? E o ponto, vamos falar assim, mais alto, no caso, né? Vamos falar assim, se a gente pode falar isso, né? Pelo menos nessa visão dos glorificados, é que nós vamos passar pela grande tribulação. E ponto, igreja. Não tem muito o que escapar. Passamos pela grande tribulação. Amém? Para a honra e glória do Senhor, acabamos o capítulo 7. O capítulo 7 de Apocalipse. Nós vamos entrar agora no capítulo 8. Eu peço que você acompanhe comigo o capítulo 8, Apocalipse 8, versos 1 e 2. Coloca lá para mim, por favor. A palavra de Deus diz: quando o Cordeiro quebrou o 7º selo, houve silêncio no céu durante quase meia hora. Quando o Cordeiro quebrou o 7º selo, houve silêncio no céu durante quase meia hora. Então, vi os 7 anjos que estão em pé diante de Deus. E lhes foram dadas as
7 trombetas. Tá certo ou não? Né? Então eu vou repetir só para você entender o que eu estou falando. Quando o cordeiro quebrou o 7º selo, houve silêncio no céu durante quase meia hora. Então vi os anjos que estão em pé diante do céu, e lhes foram dados 7 trombetas. Vi outro anjo e ficou em pé junto do altar com um incensário de ouro, e lhe foi dado muito incenso, enfim. Isso aqui já é o verso 3. Então, eu quero enfatizar os versos 1 e 2. Né? Então vi os anjos que estão em pé diante de Deus, e lhe foram dados 7 trombetas. Então, amados, quando Jesus Cristo quebra o 7º selo, automaticamente, não é? Não é? Os anjos, eles o quê? Eles entregam as 7 trombetas. E aqui a gente começa a desenhar, então, todo o conceito de Apocalipse que nós estamos tendo. Por quê? Porque nós vimos que Apocalipse ele é dividido em grupos de capítulos, não é? Que são o quê? Paralelos e sempre o quê? Crescente. Então, quando nós vimos no capítulo 1 a 3 os 7 candeeiros, as 7 igrejas, que nós vimos todas as mensagens para a igreja, vimos que Jesus Cristo está no meio da igreja, não é? Esses candeeiros, essas mensagens, eles deram lugar ao quê? Aos selos. Não é? Então, nos capítulos 4 e 7, nós acabamos de ver o quê? Os 6 selos. Vamos iniciar agora o 7º selo. E esse 7º selo, ele já começa, né? O grande objetivo dele é começar as trombetas, dar vazão às trombetas. 6 selos, os 144 mil que vimos, a igreja vitoriosa, tá certo? E o início, né? Nós vamos ver logo o início das trombetas. Por quê? Porque dos capítulos 8 a 11, nós veremos o quê? O que significam as 7 trombetas. Né? Mas o grande ponto é esse. 7 candeeiros, 7 igrejas dão lugar o quê? 7 selos. 7 selos agora dão lugar o quê? As 7 trombetas. Então, né, o estudo do Apocalipse ele vai criando o corpo. Nós vamos ver de novo juízo, nós vamos ver tudo. Só, né, que nós vamos ver um pouquinho a mais, né? Tá certo ou não? E em cada sessão, por exemplo, na sessão dos capítulos 1 a 3, na sessão dos capítulos 4 a 7 que nós acabamos de ver, todas as sessões, não é? Elas têm o que em comum? Estudo e ensino da igreja hoje. Jesus Cristo reina. Igreja perseguida, tribulação e grande tribulação. Porém, isso que é lindo a gente ver. Porém, ela é uma igreja o quê? Protegida e vitoriosa. Amém ou não? Né? Em cada bloco, nós vimos Jesus Cristo e dragão contra dragão, que é o Satanás. Nós vimos o juízo final e vimos o quê? A igreja e os seus santos vitoriosa. A igreja vitoriosa, os santos vitoriosos. Amém? Dá para começar agora você ter um entendimento de Apocalipse, o que são esses blocos e esses capítulos que vão apresentando o livro de Apocalipse de uma forma progressiva. Então, de novo, o livro de Apocalipse, eu estou comentando isso que já faz algum tempo que eu não falo, tá certo, irmão? Se você já ouviu, me perdoe, mas é importante eu te falar isso. Que Apocalipse, ele não é uma sequência, capítulo 1, 2, 3, 4, até o 22. Não é.
Ele é formado de blocos. Esses blocos, eles são paralelos, por quê? Porque é o mesmo assunto, só que de formas o quê? Progressivas. Eu glorifico a Deus por isso. Tá certo? Eu glorifico a Deus. Não é? Então, na verdade, eu peço a você, em nome de Jesus, né, que você leia. Leia o capítulo 8. Deixa eu ver aqui, ó. 8. Olha, você lê no capítulo 8 que nós vamos ver a semana que vem, amado, você vai estar vendo, com certeza, uma trombeta, duas trombetas, três. Você vai estar vendo 4 trombetas. Vamos combinar assim? Na semana que vem, nós vamos ver o capítulo 8 e vamos ver 4 trombetas. Né? Vamos ver se dá tempo aqui, que é uma riqueza muito grande. Mas aí a gente vai, com certeza, se aprofundando. Né? Agora, é importante, amados, antes de vocês, na verdade, escutarem, ouvirem, que vocês realmente leiam. Né? Ah, pastor, mas eu já perdi 20 anos, não tem problema. Leia Apocalipse de 1 até o capítulo 8 agora. Né? Para que você tenha o quê? Para que você vá formando a ideia do quê? De Apocalipse. Amém ou não? Então é absolutamente o quê? Absolutamente importante isso. Você, quando iniciar a aula, você iniciará com a leitura do livro de Apocalipse. Mas, pastor, é só ler? Claro que não. É evidente que não. É ler, meditar, orar, ler, reler, meditar e orar. Que Deus com certeza vai te dar o quê? Com certeza vai te dar um entendimento. Ele dá para nós, esse entendimento ele dá para mim e dá para você. Amém? Então hoje, para a honra e glória do Senhor, amados, terminamos, né, o capítulo 7 de Apocalipse. E estamos caminhando bem. Agora nós vamos começar na próxima aula a ver as trombetas. Amém? Então, para a honra e glória do Senhor, né, nós estamos entendendo mais, né? Entendendo mais, estudando mais, né? E eu glorifico a Deus por isso. Amados, nós vamos encerrar por aqui, mas nós temos na sequência, evidentemente, um louvor abençoado, aclame ao Senhor, um louvor diante do trono, aclame ao Senhor. Né? Você, por favor, ouça com atenção, medite nesse louvor, nessa adoração, né? Através desse cântico, aclame ao Senhor, literalmente, e depois nós voltamos com as considerações, o que Deus quis dizer com esses, com esses versos, com essa música, com essa letra. E para nós, então, continuarmos com a nossa escola bíblica em ação. Igreja Batista Ágape em Indaiatuba, Pastor João Lemos. Beijo no coração e vamos ficar com o louvor. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas
Amém. Glória a Deus. Aclame ao Senhor diante do trono, para a honra e glória do Senhor. Como é importante nós entendermos, estudarmos, meditarmos em tudo aquilo que cantamos, em tudo aquilo que louvamos, em tudo aquilo que adoramos na igreja do Senhor, não é? Existem alguns cânticos realmente que fogem do padrão da palavra e é por isso que eu tenho, né, esse momento aqui do nosso programa, não é? Que mais do que falar a você o que esse louvor, essa adoração, não é? Tem a dizer, porque isso é muito particular, né, de cada um, e nós sabemos disso, né? O Espírito Santo do Senhor fala de formas diferentes daquilo que realmente Ele quer, né, que a gente entenda num período, não é? Que é realmente que seja rema, né, que seja revelado para nós. Mas o grande real objetivo é, além desse, não é? Além dessa revelação, é nós termos realmente esse hábito, nós termos essa atenção, nós termos realmente, né, esse temor de ouvirmos, meditarmos e verificarmos se realmente está na palavra. Aqui, evidentemente, é uma adoração ao Senhor, não é? Que é extremamente importante nós cantarmos, louvarmos, né, dizendo que todos os dias louvamos ao Senhor, não é? Um Senhor que nos consola, um Senhor que nos abriga, um Senhor que nos dá força, um Senhor realmente que nos dá o refúgio, não é? Então é extremamente importante nós entendermos isso, não é? Nós entendermos que Jesus Cristo é apresentado como Salvador. Ele é indiscutivelmente o nosso Salvador. Ele nos salvou do pecado, nos redimiu do pecado, o nosso Redentor, né, que fez com que nós nos reconciliássemos com Deus. Ele nos regenerou, né, ele nos adotou como filhos, não é? Exalte ao Senhor, não é? Aclame ao Senhor, né? Mas Jesus Cristo não é só o nosso Salvador, é o nosso Senhor, né? Então é por isso que fala, aclamem ao Senhor, aclamem ao senhorio, né? Porque o Senhor vem primeiro do que o Salvador. Infelizmente, às vezes, nós nos comportamos mais em buscar o Jesus Salvador, mas na verdade nós temos que buscar o Jesus Senhor e depois o Salvador. Amém? Então, quando na palavra, no cântico, fala que Jesus Cristo, né, nós aclamamos a Ti, né? Aclame ao Senhor, anuncie o Senhor. Anuncie o seu Filho, o seu Evangelho, o seu propósito. Aplauda ao Senhor. Reverencie ao Senhor. Reverenciar, dar honra, temer, demonstrar amor, adorar, né? Aplaudir, como é importante, amados, nós na igreja, não é? Aplaudirmos ao Senhor, né? Como é importante amar ao Senhor. Ame ao Senhor de todo o coração, ame ao Senhor de todo o entendimento. Amém? Então, realmente, esses versos, né? Essa letra, esse louvor, essa adoração, não é? Ela deve realmente ser repetida, ser louvada, adorada, né? E, na verdade, alimentar o nosso espírito. Louvemos, adoremos e vamos aclamar ao Senhor, para a honra e glória dele. Nós
Compartilhamos todo o programa da Escola Bíblica, o meu número de zap, se você tem realmente alguma sugestão, alguma crítica, né? Se você quer realmente, depois de Apocalipse, estudar, se você tem algum tema, né? Nós não fizemos ainda um planejamento, nós temos ainda algumas semanas, evidentemente, de Apocalipse, nós estamos aí ainda no capítulo 7, 8, mas terminamos, né, o 7, vamos partir para o 8, mas se você já tem alguma sugestão, por favor, fale, mande um zap. Se você tem também, amados, algum pedido de oração, seja ele qual for, me mande no zap, se você quiser. Se você me dá liberdade, nós anotamos o nosso pedido de oração, colocamos na arca, oramos todos os domingos para a honra e glória do Senhor. 993052651, 993052651, esse é o número, é o meu zap, que você tem realmente a liberdade, não é? De perguntar, de sugerir e de pedir orações. A programação da nossa Igreja Batista Ágape, que está bem em frente ao ginásio de esportes, na Avenida Visconde, em Indaiatuba, 1173, na quarta-feira, na primeira quarta-feira, nós temos, para a honra e glória do Senhor, o culto da família, que é um culto realmente abençoado. Tivemos essa última quarta-feira e foi e é muito abençoado, né? Porque o objetivo é louvar, é adorar, tá certo? É receber ensinamento, é receber a palavra da família, mas é orar em família, esse é o grande objetivo. Domingo às 10 horas da manhã, Escola Bíblica Dominical. Domingo às 10 horas, Escola Bíblica Dominical. Vamos encerrar no próximo domingo, né, a nossa Escola Bíblica Dominical. Domingo às 19 horas, culto de celebração. No primeiro domingo de cada mês, culto de ceia. Tá certo? Né? E esse, a princípio, é a programação. Nós estamos aguardando aqui se vamos abrir as inscrições para teologia. Muito provavelmente vamos sim, a gente só precisa definir um dia para que isso aconteça. Amém? Que Deus continue nos abençoando, que Deus continue nos guardando, que Deus continue nos capacitando. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço por mais essa aula, por mais esse estudo, Pai. Que em nome de Jesus a gente entenda, mas que esse estudo ele passe realmente do nosso entendimento, que ele caia no nosso coração e frutifique. Que o nosso coração seja terra fértil, terra boa, para ser cultivada cada vez mais a sua palavra, porque ela é a sua palavra. Bendito seja o seu nome, em nome de Jesus. Amém. Bem, igreja, Deus abençoe, que você tenha realmente um final de sábado abençoado, um domingo abençoado, né? Que você realmente vá até a sua igreja no domingo, participe da escola bíblica, participe do culto, ore, clame, né, principalmente a situação, né, do nosso país realmente, tá certo? É um momento realmente de oração, né, um momento realmente de clamor. Louvado, exaltado é e sempre será o nome do Senhor. Sábado que vem voltaremos, né, para começar a tocar as trombetas do Senhor. Amém? Que o amor de Deus, que o amor do nosso Deus, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que a consolação e comunhão do Espírito Santo do Senhor nos acompanhe. Pai, nos dê em nome de Jesus uma semana de bênção, uma semana abençoada. Eu te peço em nome de Jesus, Pai, que o Senhor nos oriente a orar e a clamar, que o Senhor nos livre do mal e que o Senhor nos livre da aparência do mal. Em nome de Jesus.
Amém.